Graças a Deus, nós estamos novamente em momento de culto, em momento de adentrarmos a presença do Senhor para louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. Salmo 90, verso 1 e 2, assim nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este momento tão precioso que Ele nos concede de adentrarmos em Sua santa e bendita presença. Vamos, neste momento, invocar então a presença do Senhor. Vamos também confessar a Ele os nossos pecados. Abaixe sua cabeça nesse momento, invoquemos a santa presença de Cristo. Senhor, nós estamos novamente reunidos, mesmo distantes, mas unidos em Cristo Jesus, para cultuar o Teu santo e bendito nome nessa noite. Te agradecemos novamente por esta oportunidade que o Teu Santo Espírito nos dá. Ó Pai, te rogamos que todos os momentos deste culto sejam verdadeiramente e exclusivamente para louvor, honra e glória do Teu santo e bendito nome. Pai, também reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos, que somos indignos, que somos imerecedores da Tua graça e o Teu favor. Mas te agradecemos, porque, ó Pai, Tu nos alcançaste com Teu amor, Tu nos libertaste, e te pedimos, Senhor Jesus, que o Teu sangue precioso esteja nos purificando dos nossos pecados, para adentrarmos em Tua presença, para que possamos prestar um culto que somente Tu és digno. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Agora nós estaremos então louvando ao Senhor com um hino muito precioso que diz: altamente os céus proclamam. Que nós também, juntamente com os céus, possamos proclamar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor então, muito animados com este hino. Vamos então louvar ao Senhor com este hino precioso que declara que nós devemos proclamar o nosso divino Criador. Amém? Vamos louvá-lo então. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes noite e dia, dão sinais do teu poder. Sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelo céu com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Toda a criação que é tua canta em coro teu louvor, mas a nós quão doce ensino vem da boca do Senhor. Tua lei quão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Grande e linda recompensa ganhará quem te servir, e teus santos mandamentos bem fiel, Senhor, cumprir. Das
soberba vem guardar-nos de impureza e transgressão, nossos passos conduzindo em sincera retidão. Nesta graça meditando, cantarei, meu bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Irmãos, nós continuaremos louvando ao Senhor agora com a leitura do Salmo 104, dos versos 1 a 3 e depois dos versos 24 a 34. Abra sua Bíblia no Salmo 104 e louvemos ao Senhor com essa leitura, dos versos 1 a 3 e depois do verso 24 a 34. Amém? Vamos fazer a leitura então? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendeste o céu como uma cortina, pôs nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem, e se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exultem o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele faz tremer todas as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Eu gostaria de ler novamente com os irmãos o verso 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Estaremos agora em momentos de cânticos, louvando ao Senhor, neste momento que é tão especial, momento onde nós abrimos as nossas bocas e bendizemos o nome do Senhor. Vamos então louvá-lo. Ele é digno, único digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos louvar a Deus? Você pode louvar aí da sua casa, que Ele continua sendo bom. Não importa, com ou sem pandemia, Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração.
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom. Você pode declarar isso mais uma vez? Vamos lá? Então vem comigo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Aleluia. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar um pouquinho de confiança. Em Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você crê nessa palavra? Então vamos cantar um pouco sobre confiança, vamos louvar ao Senhor, amém? Diga assim, olha: eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudarás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que são por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Aleluia. O nosso Senhor não falha em nenhum momento. A palavra do nosso Deus é fiel. Que você possa confiar. Amém? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não darás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos,
tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Ele nunca vai falhar, amém? Ouve o Senhor, diga: vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. O meu milagre vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Oh, não falhará. Aleluia. Eu acredito. Amém. Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio que o Senhor é fiel. O Senhor não falha em nenhum momento. Amém. Graças a Deus pelos louvores. É importante, é muito importante que mesmo nesses momentos difíceis, continuemos em louvor ao Senhor. Por quê? Porque quando nós louvamos ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores Deus habita. Então nós sentimos a presença do Senhor. Mesmo em momentos de adversidade, precisamos passá-los através de cânticos, porque louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, sentimos a sua presença. Continuaremos agora cultuando ao Senhor, trazendo a Ele, devolvendo a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, e você tem a oportunidade de fazer isso através de depósito, de transferência bancária, conforme será projetado na tela, né? Faça isso, você que continua tendo a oportunidade, né? Não se esqueça que nós, como igreja, temos compromissos a serem honrados, e não somente compromissos, nós temos que continuar fazendo a nossa assistência àqueles que mais necessitam, né? Então, se você ainda pode, não deixe de dizimar e ofertar. A palavra de Deus, em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus, Ele nos diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O Senhor Jesus aqui, Ele está chamando a atenção dos fariseus, né, que ficavam se promovendo através da entrega dos dízimos, né, e deixavam de lado, né, o realizar da justiça, da misericórdia e da fé. Mas olha que interessante que o Senhor Jesus diz: olha, vocês deveis fazer isso sim, vocês devem continuar dizimando, ofertando, contudo, vocês devem também
é realizar a justiça, a misericórdia e a fé. Essa deve ser uma verdade em nossas vidas, né? Nós não podemos viver cumprindo só parte daquilo que somos chamados para cumprir pelo Senhor. Devemos cumprir com inteireza de coração tudo aquilo que a palavra de Deus nos chama a realizar. Lembrando os irmãos que também os pedidos, né, estão sendo entregues, né, através dos grupos de WhatsApp. Não esqueça, é momento de intercessão, é momento que nós precisamos realmente, como igreja, caminharmos de joelho, intercedendo uns pelos outros, intercedendo por esse momento tão difícil de pandemia. Então, coloque o seu pedido, o seu agradecimento nos grupos de WhatsApp, para que nós, como igreja, possamos estar intercedendo uns pelos outros. Não esquecendo, né? Não esquecendo que toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração, onde juntos, mesmo distantes, juntos, nós então buscamos a presença do Senhor, intercedendo uns pelos outros. A palavra de Deus nos diz também, no Salmo 122, verso 9: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 122, verso 9. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar nesse momento, agradecendo e também agradecendo os dízimos e ofertas e também colocando diante do Senhor os pedidos dessa noite. Senhor, nós somos gratos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Te somos gratos porque mesmo em tempos tão difíceis, o pão de cada dia não nos tem faltado, Senhor. Ó Pai, te somos gratos por cada dízimo e oferta que foi levantado nesse instante. Rogamos, ó Pai, que a tua boa mão esteja multiplicando esses recursos, não para envaidecimento humano, mas que seja exclusivamente usado, ó Pai, esses valores para propagação do teu evangelho, Senhor, para a realização da tua obra nas nossas comunidades de fé. E também, Senhor, para que nós possamos estar acudindo aqueles que necessitam nesses momentos tão difíceis. Colocamos também diante do teu altar, Senhor Jesus, os pedidos, os agradecimentos que foram levantados no dia de hoje. Que a tua mão de misericórdia esteja agindo em nosso país, esteja agindo em nosso povo brasileiro, esteja agindo na tua igreja. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Amém? Agora acalme o teu coração, calma os barulhos, não somente os externos, mas principalmente os internos, para que você esteja sendo agora ministrado na palavra de Deus. O Senhor quer falar com você nessa noite. O Senhor tem uma palavra de poder para a sua vida, uma palavra de transformação para você nessa noite. Por isso, acalma o teu coração aí e escute a preciosa palavra do Senhor. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Estamos nos reunindo para prestarmos um culto a Deus. E nessa noite, Deus já tem falado ao nosso coração, através dos cânticos, das orações, e estará agora falando conosco também, através da sua palavra, que é a espada do Espírito. Vamos orar, pedindo a Deus que na sua misericórdia, Ele fale ao nosso coração. Supliquemos ao Senhor. Pai, na tua presença em oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nesta noite, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, seja extremamente clara ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, possa estar nos transformando. Que a tua palavra possa estar nos animando. Opera, Senhor, em nossa vida, por meio da tua palavra e do teu Santo Espírito. É o que pedimos a ti em nome de Jesus. E suplicamos ao Senhor. Usa-me
como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meu irmão e minha irmã, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14. Vamos lá. Marcos, capítulo 9, iniciando a leitura no versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. O que é que discutieis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, processo de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-no. Quando ele viu o menino, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Meu irmão, minha irmã, nesse texto nós encontramos duas experiências de fracasso, duas experiências de falha na fé. Dos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio que atormentava aquele jovem, e o pai do menino, que também não acreditava que as coisas podiam mudar. Em relação à falta de fé, é algo que muitas vezes pode acontecer conosco. A falta de fé pode bater na porta do nosso coração. A falta de fé pode vir sobre as nossas vidas em diversas circunstâncias. Normalmente, a falta de fé vem sob duas circunstâncias básicas que o texto nos ensina. Primeiro, quando estamos enfrentando uma situação fora do nosso controle. Quando lemos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus deu a todos nós a capacidade de mudarmos o ambiente que nós vivemos. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Assim que Deus criou o homem, olha só o que Deus disse. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Deus deu a cada um de nós, Deus deu essa capacidade a todos os seres humanos de sujeitar a terra, dominar a terra, como também os animais. E nós percebemos essa capacidade do homem de dominar a terra nas mudanças que ele faz aonde ele está. Por exemplo, nós percebemos essa realidade no nosso dia a dia quando alguma coisa nos incomoda. Estamos em casa, as mulheres, por exemplo, veem algo fora do lugar, o homem também vê algo fora do lugar, automaticamente vai e coloca no lugar que deseja. Se a casa está suja, procura limpar a casa e assim por diante. Percebemos isso também na capacidade do homem em relação ao seu trabalho. O homem muda a natureza em função do seu trabalho. Ele pega uma região
deserta, que não havia nada sobre ela, e constrói, modifica. Por exemplo, a nossa experiência aqui com a nossa igreja, um terreno que foi trabalhado e levantou esse edifício. Da mesma forma, percebemos isso nos nossos relacionamentos. Quando nós conversamos com alguém, na nossa família, com os nossos amigos, nós procuramos conversar, nos adaptarmos, colocar nossa opinião para outra pessoa. Então, Deus nos deu essa capacidade de mudarmos o ambiente em que estamos. Na medicina, por exemplo, com a capacidade que Deus deu ao homem, o homem desenvolve medicamentos, vacinas, equipamentos, para que a vida do homem se prolongue sobre a face da terra. Por isso, nós sabemos que no início do século XX, as pessoas viviam em torno de 40 anos de idade e agora passam dos 80 anos, alguns chegam aos 100 anos de idade. Tudo com o avanço da medicina. E até mesmo a conquista espacial. O homem conseguiu ir avançando, indo para o espaço e assim por diante. Então, Deus deu a cada um de nós essa capacidade de transformarmos o ambiente que nós vivemos. Entretanto, quando nós temos que lutar contra uma situação que não temos condições de resolver, então nós nos abatemos. No texto que nós lemos, o pai desse menino estava aflito, angustiado, porque ele tinha um espírito mudo, que o agitava, o jogava no chão, jogava no fogo, e o pai não sabia o que fazer. Nesse texto, os discípulos também procuraram ajudar aquele jovem, tirar o espírito maligno dele, também não conseguiram. Experiência de fracasso. Quando nós temos essa experiência de fracasso, quando nós não conseguimos resolver as coisas que acontecem em nossa vida, muitas vezes nossa fé falha. A nossa fé acaba fraquejando. Por causa de crises econômicas, que muitas vezes vêm sobre nós, muitas provocadas pelo desemprego, situações difíceis, aqueles irmãos que trabalham por conta própria, têm seu próprio negócio, as dificuldades que eles enfrentam, isso abala demais. Questões também emocionais, muitas vezes algumas emoções começam a tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e nós muitas vezes nos sentimos incapazes de lidar com elas. Relacionamentos difíceis, às vezes no trabalho, na família, muito complicado. A saúde, quando a enfermidade chega sobre a nossa vida e sobre alguém da nossa família, tudo isso que nos abala, quando nós percebemos que temos pouca condição, que não temos capacidade de enfrentar aquela situação, nossa fé falha. Viktor Frankl, ele passou por uma experiência muito difícil. Ele foi prisioneiro na Segunda Guerra Mundial e foi levado para um campo de concentração nazista. Chegando naquele campo, uma das experiências que ele relata que mais marcou a vida dele foi a seguinte. Os prisioneiros, logicamente, tiveram que deixar todos que eles possuíam de lado, vestiram um tipo de um pijama, né, uma roupa de prisioneiro, um tipo de pijama listrado. E à noite, na hora de dormir, eles dormiam em beliches. Eram beliches de 3 andares. Cada andar tinha 2,5 metros de largura. Quando ele relata isso, eu fico pensando, puxa, é uma senhora de uma cama, né? 2,5 metros de largura. Entretanto, em cada andar da beliche, nesses 2,5 metros, segundo o relato dele, dormiam 9 pessoas, 9 prisioneiros. E nessa beliche não havia colchão nem travesseiro. 9 pessoas em 2,5 metros não tinham como elas dormir com o corpo estirado, elas tinham que ficar de lado e dormir sob o braço. E ele relata que a dor era muito grande sob o braço, mas o cansaço, o sofrimento era tão grande que as pessoas dormiam uma do lado da outra, 9 pessoas. E para se cobrirem, esses 9, havia apenas 2 cobertores para os 9 que tinham que dividir. Muitas pessoas, numa situação como essa, segundo o relato dele,
vendo a situação praticamente sem solução e a morte esperando, se desanimava. A fé ia embora. E eles não tinham mais forças para continuar lutando, não tinham mais forças para continuar vivendo. Meu irmão e minha irmã, quando a nossa fé falha, quando nós achamos que Deus não pode nos ajudar numa determinada situação, porque consideramos a situação muito difícil, muito complicada, que força nós teremos para avançar? Que força nós teremos para suportar a situação difícil que estamos passando? Quando a fé falha, o desânimo bate muito forte no nosso coração. E todos nós estamos sujeitos a passar por essa experiência, quando aquilo que nós normalmente fazíamos, aquilo que normalmente nós tínhamos controle, de repente perdemos o controle. É na nossa vida financeira, é na nossa vida familiar, é em relação à nossa saúde. É algo muito difícil. E todos nós podemos passar por essa experiência. A fé também pode falhar quando nós vivenciamos uma sucessão de fracassos. No texto que nós lemos, Jesus perguntou ao pai do menino, aqui no versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. O pai tinha essa experiência com o filho desde a infância. Nós podemos imaginar todas as tentativas que o pai deve ter feito para ajudar aquele filho. Podemos imaginar os lugares que aquele pai foi e não resolveu nada. Aquele pai vivenciou uma sucessão de fracassos que foi debilitando as suas forças para continuar avançando. Isso acontece também conosco. Quando nós passamos por uma provação e nós não conseguimos vencê-la, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, parece que a vitória está chegando, de repente ela vai embora. Parece que nós vamos conseguir resolver a situação e não resolvemos. Isso vai nos abalando profundamente, profundamente. Uma sucessão de fracassos abala profundamente a nossa fé. Nesse período que estamos vivendo de pandemia, muitos irmãos estão passando por essa experiência. Muitos de nós passamos por essa experiência. Tentamos algo, não dá certo. Tentamos outra coisa, não dá certo. Isso vai nos debilitando. Isso vai fraquejando a nossa fé. Entretanto, é importante considerar que uma sucessão de fracassos não significa um novo fracasso. Há uma história que relata o seguinte, de um homem muito conhecido. Alguns irmãos talvez já ouviram falar dessa história. E ela sempre é uma história relevante. Olha o que aconteceu com ele. Esse homem tinha um negócio, e esse negócio faliu, deu errado, quando ele tinha 31 anos de idade. Quando ele tinha 32 anos de idade, ele resolveu concorrer para ser um deputado no seu país. E ele foi derrotado. Ele abriu um negócio e o negócio faliu de novo, quando ele tinha 34 anos. Quando ele tinha 35 anos, passou pela experiência terrível da morte da sua namorada. Quando ele tinha 36 anos, as situações da vida dele foram tão difíceis que ele teve um colapso nervoso, que abalou muito a sua vida emocional. Aos 38 anos, perdeu novamente uma eleição. E, novamente, ele perdeu eleições sucessivas no seu país, quando ele tinha 43 anos, 46 anos e 48 anos. Quando ele tinha 55 anos, ele resolveu arriscar para ser senador. Também perdeu as eleições. Também, quando ele tinha 56 anos, novamente ele perdeu as eleições para ser vice-presidente do seu país. Aos 58 anos, novamente disputando para ser senador, perdeu outra vez as eleições. A vida dele era uma sucessão de fracassos, tanto nos seus negócios, como na sua tentativa de mudar o seu país. Entretanto, aos 60 anos de idade, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Seu nome, Abraham Lincoln, considerado o maior presidente que os Estados Unidos já teve.
E nós nos perguntamos, de onde que veio a força dele para vencer uma sucessão de fracassos? Nós percebemos isso em algo que ocorreu em 1863, basicamente no dia 30 de abril. O que ele fez? Ele decretou um dia nacional de oração e jejum nos Estados Unidos. Qual era o objetivo desse jejum, dessa oração? Era unificar o país, porque o país estava dividido por questões políticas, por questões econômicas, o país estava enfrentando uma guerra civil. E ele determinou, conversando com seus no Congresso americano, esse dia. E olha só como ele, no documento sobre esse dia de oração nacional, como que ele relata. Olha só. Cumpre-se, portanto, humilhar-nos perante o Deus Todo-Poderoso, que está ofendido. Confessar nossos pecados nacionais e orar por clemência e perdão. E estando de pleno acordo com o Congresso e Senado americano, mediante essa proclamação, marco e separo o dia 30 de abril de 1863 como um dia de humilhação, jejum e oração nacional. Tendo-se cumprido tudo isso, em sinceridade e verdade, descansemos humildemente na esperança autorizada pelos ensinos divinos, pela palavra de Deus, e não menos, com perdão dos nossos pecados nacionais e com a restauração do nosso país atualmente dividido e sofredor, para que retorne à sua anterior condição de feliz união e paz. Abraham Lincoln, um homem que passou por uma sucessão de fracassos, mas pela sua fé em Deus, sua confiança em Deus, acabou vencendo. Quando a nossa fé falha, o que devemos fazer? Qual a ação que devemos tomar? Nesse texto aqui, nós percebemos qual é essa ação. Aqui no livro de Marcos, que estamos lendo, Marcos no capítulo 9, no versículo 23, ou melhor, no versículo 22, o pai do menino, relatando o que acontecia com ele, disse o seguinte a Jesus: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando a nossa fé falha, o que devemos fazer é nos voltarmos para o Senhor Jesus e clamar a Ele: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, não estou conseguindo encontrar forças para enfrentar essa situação. Senhor, estou passando por uma sucessão de fracassos na minha vida. Está muito difícil a minha situação. Eu estou desanimado, estou abatido, estou sem força. Senhor, eu te suplico, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Senhor, que eu possa crer que ainda é possível mudar a situação. Senhor, que eu possa crer que o Senhor tem o poder de mudar tudo o que está acontecendo comigo, que o Senhor tem o poder de me dar forças, mudar a minha vida, mudar a circunstância. Senhor, me ajuda nessa falta de fé. Foi isso que aquele pai fez. Suplicou ao Senhor Jesus que o Senhor o fortalecesse em sua falta de fé. Isso é fundamental. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes quando a fé falha, devido às circunstâncias que estamos enfrentando, uma sucessão de fracassos, uma ação que normalmente ocorre é deixar de orar. Começamos a pensar, orar não resolve. Eu já orei tanto, já pedi tanto a Deus, e a situação não muda. Orar não resolve. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Lucas, no capítulo 18, sobre um juiz que era muito mau, iníquo. A palavra de Deus diz assim, que uma mulher constantemente pedia ajuda a ele se recusava a ajudar, até que um momento ele pensou o seguinte: olha, eu não me preocupo com Deus, nem ligo para essa mulher, mas como ela pede tanto, eu vou atender o seu pedido, para que ela pare de me importunar.
E Jesus, quando conta essa história, em seguida ele fala o seguinte: porventura não fará justiça o nosso Deus Todo-Poderoso àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu irmão e minha irmã, não deixe de orar. Continue suplicando a Deus para que Deus possa estar operando, mudando a sua vida, mudando a sua história, mudando as circunstâncias que você está vivendo. Continue orando. Não desista de orar, porque Deus responde às nossas orações. Meu irmão e minha irmã, quando nós oramos a Deus, Deus opera tanto através das nossas orações, nos pedidos que estamos fazendo, como também em nossa própria vida. Por isso a palavra de Deus nos diz, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, o seguinte, que quando nós oramos, colocamos tudo diante de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isto é, quando eu oro a Deus e coloco diante de Deus tudo o que está acontecendo, toda a minha fragilidade, Ele me fortalece, Ele me dá paz, Ele transforma a minha vida. Ore, meu irmão, não desista de orar. Faça como esse pai dessa criança, desse menino. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, que possamos fazer isso. A palavra de Deus também nos orienta, que a nossa fé é fortalecida pela oração e também a nossa fé é alimentada pela Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa fé se fortalece. Deus opera em nossa vida através da sua palavra, ampliando assim a nossa fé. Quando lemos a palavra de Deus, o que nós percebemos? Que uma sucessão de fracassos, que uma derrota, não significa uma nova derrota. Na Bíblia nós temos a história de uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, que havia gasto tudo que ela possuía para ser curada e não foi curada. Entretanto, quando ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada. A Bíblia nos diz que uma sucessão de fracassos não é um novo fracasso. A Bíblia nos ensina que mesmo em situações difíceis, Deus pode mudar. A Bíblia relata uma outra mulher corcunda, há 18 anos, e o Senhor a curou. Estará em Lucas 13, de 10 a 13. Um outro texto ainda na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo de 1 a 9, registra a história de um homem que estava paralítico há 38 anos e Jesus o curou. Não há nada que Deus não possa realizar. A Bíblia relata também o Senhor curando cegos de nascença, ressuscitando mortos. Meu irmão e minha irmã, nós nos fortalecemos na fé quando nos alimentamos com a palavra de Deus. Agora, como está a sua fé? Sua fé está frágil? Sua fé está falhando? Porque você está percebendo que não consegue mudar a situação que você está vivendo? É na situação econômica? É no relacionamento familiar? É algo relacionado à sua saúde, ou à saúde de alguém que você ama? É algo relacionado a dificuldades no trabalho? Para Deus nada é impossível. Ore. Coloque essa sua fragilidade da fé diante do Senhor. Deus fortalecerá o seu coração. Deus vai te mostrar o que você deve fazer. A sua fé está fraquejando por uma sucessão de fracassos. Você tentou tanto e não deu certo. Em Jesus Cristo, uma sucessão de fracassos não significa um outro fracasso. Porque o Senhor trabalha em nossa vida, inclusive no sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão e minha irmã, volte-se para o Senhor. Fortaleça a sua fé diante de Deus. Se a sua fé está fraquejando, se a sua fé está falhando,
que todos nós possamos orar como o pai desse menino, no qual ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, quando viu aquela situação que os discípulos não conseguiam resolver, expulsar aquele espírito maligno daquela criança, daquele menino, e todo aquele rebuliço que estava acontecendo, Jesus afirmou no versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ó geração incrédula. Nós precisamos confiar, crer no Senhor, que o Senhor vai nos dar vitória. Os discípulos, mais tarde, perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus respondeu a eles. É o que nós vemos aqui no versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. A importância da oração para fortalecermos a nossa fé. E quando Jesus opera, as coisas mudam. Olha o que aconteceu a seguir. Quando aquele pai disse ao Senhor: ajuda-me na minha falta de fé. Olha o que ocorreu no versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus tem o poder de levantar a sua vida, meu irmão, fortalecer a sua fé, fortalecer a sua caminhada, mudar a situação que você está passando. Busque ao Senhor, ore, leia a sua palavra e veja na palavra de Deus o que Deus tem operado, o que Deus tem agido, como Deus tem feito mudança na vida das pessoas. Oremos. Pai, na tua presença e oração, nós clamamos em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa falta de fé. Senhor, nós passamos por situações em nossa vida, principalmente nesse momento de pandemia, que muitas vezes nos sentimos assim, sem condições de mudar o que está ocorrendo, situações complicadas em nossa vida pessoal, familiar, econômica, no trabalho, sentimos debilitados, Senhor. A nossa fé falha, a nossa fé se esvai. Também, Senhor, numa sucessão de fracassos que passamos, de lutas, de tentativas que não dão certo, também a nossa fé falha. Por isso, Senhor, nós suplicamos, fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa confiança plena em Ti. Que nós possamos perceber, crer que o Senhor pode mudar qualquer situação. Que nós possamos também, Senhor, fortalecer a nossa fé, nos alimentando com a Tua palavra. A Tua palavra que nos mostra o tempo todo o Senhor agindo, o Senhor operando, fazendo maravilha na vida das pessoas. Senhor, fortalece a nossa fé, por meio do Teu Santo Espírito, através da nossa comunhão contigo em oração, através da meditação na Tua palavra. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que possamos sempre, que a nossa fé comece a falhar, possamos fazer como aquele pai fez. Ajuda-me na minha falta de fé. É o que nós pedimos a Ti, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. Como é bom sermos edificados pela rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estaremos nos despedindo deste momento de culto, rogando que o Senhor esteja nos abençoando, nós e nossas famílias, nessa nova semana que se inicia. A palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versos de 17 a 19, diz assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. O meu desejo para você nessa semana é que verdadeiramente você tenha uma semana cheia do amor de Cristo, que você tenha uma semana realmente conhecendo mais do amor de Cristo, para que nós possamos viver realmente no amor verdadeiro, no amor que transforma, no amor que traz vida, no amor que é Jesus. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse momento tão precioso de culto que tivemos hoje. Momentos onde nós louvamos o teu nome, momentos onde nós colocamos diante do teu altar as nossas necessidades, tudo aquilo que nos aflige. Momentos, ó Pai, onde podemos sentir a presença do teu Santo Espírito conosco. E de uma forma especial, momentos onde ouvimos a tua voz. Pai, que possamos ter essa semana, uma semana repleta da presença do teu Santo Espírito conosco, que verdadeiramente possamos estar nos enchendo a cada dia mais da tua presença e do teu amor. Louvado seja o teu nome, hoje e eternamente. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. O Senhor nos livre do mal. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja trazendo cura para o nosso país. Cura física, mas acima de tudo, que o Senhor esteja trazendo cura espiritual para a nossa nação. Forte abraço.